Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Douglas de Melo Biondo e este é o meu canal Reparadigmas. E neste primeiro vídeo do meu canal, eu quero contar um pouco sobre a minha história e como eu cheguei até aqui, até a este exato momento em minha vida. Eu sou formado em Educação Física. Eu me formei no ano de 2017 e desde antes de minha formação, no ano de 2017, eu já estava atuando no mercado de trabalho em um colégio particular, dando aulas de basquete, que é a minha primeira paixão, e também aulas de educação física, né? Aulas comuns para o ensino infantil, ensino fundamental 1. Então eu também dava aulas de educação física, tá? Porém, mesmo eu gostando muito daquele trabalho, eu não sentia que aquilo era verdadeiramente o que eu gostaria de fazer pelo resto da minha vida. Não que seja uma profissão ruim, sabe? Eu amo a minha profissão, mas tinha algo dentro de mim que me incomodava. No ano de 2019 já, então eu já estava formado há 2 anos e eu já vinha trabalhando dentro daquela instituição há uns 3 anos, tá? Então no ano de 2019, dentro do próprio colégio, surgiu uma oportunidade de fazer um curso de reprogramação biológica. Então eu escutei um pouco a respeito do que era aquilo e depois eles ofertaram essas 2 vagas, né? Tinha-se 2 vagas para os funcionários que teriam interesse então em fazer este curso. E eu coloquei o meu nome na lista, né? Coloquei o meu nome na lista e confirmei o meu interesse. E naquele momento em que eu confirmei o meu interesse, eu tive uma certeza absoluta de que eu seria chamado. Mas não é uma certeza qualquer, sabe? É uma convicção absoluta de que eu entraria naquilo. E mais pra frente eu consegui entender como que aquela convicção ela influencia o mundo quântico. Enfim, no outro dia já me confirmaram então que eu havia sido selecionado para uma dessas 2 vagas. E naquele sábado daquela semana então já iniciaria o curso. E no caso eu precisaria apenas pagar os coffee breaks, né, que nós faríamos lá durante o período de intervalo. E também as apostilas, o material de cada módulo. O curso em si seria um presente, tá? E eu não vou me aprofundar muito sobre os assuntos do curso, porque em vídeos futuros eu irei abordar esses assuntos para vocês conhecerem melhor essa ferramenta, tá bom? Mas, resumindo, é um tipo de terapia com foco principalmente na expansão da consciência em relação ao nosso corpo biológico e como e por que as doenças acontecem e surgem em nossa vida. Claro que também trata de problemas comportamentais, né? Problemas intrapessoais, interpessoais, enfim, aborda diversas, como eu posso dizer, diversas disfunções, sejam elas físicas ou, né, comportamentais. Então eu passei aquele ano de 2019 estudando esse conhecimento, seja nas aulas presenciais, ou em minhas apostilas, ou em buscando mais materiais que tinham dentro daquelas referências. E isso acabou despertando a minha consciência para muitas coisas que eu jamais havia imaginado pensar. E eu comecei então a desfrutar daquela ideia de ser um reprogramador biológico. Então eu fiz todo o curso durante aquele ano, eram 8 meses de formação, tendo um encontro
nos finais de semana, sábado e domingo. Mas no último módulo, que era o atendimento presencial, né, que seria a nossa prova, então, de que nós entendemos e compreendemos aquilo e estávamos preparados, então, para atender pessoas com problemas reais, né, eu acabei não podendo estar presente e não concluí, então, a minha formação. Não tive o certificado em mãos. Porém, eu tinha todo aquele conhecimento em minha mente, em minhas mãos. Então, eu não pude realmente ir a campo trabalhar com aquela abordagem por conta de que eu não estava certificado. Eu não tinha terminado a minha formação. E isso já era outubro daquele ano, né? E no colégio que eu trabalhava, eu já estava tudo certo para o próximo ano, então, que seria 2020. E como eu estava tão maravilhado com aquele novo conhecimento e o quanto aquilo poderia ajudar as outras pessoas também, assim como me ajudou no começo, quando eu descobri tudo aquilo, eu senti que eu não queria mais atuar como professor. Não que nós precisemos de professor, é importante, necessitamos, ainda mais no mundo como está hoje. Porém, eu não estava de fato querendo manter aquele meu trabalho. E quando chegou dezembro, então, do ano de 2019, eles acabaram me despedindo, né? Me deram lá a minha dispensa. E eu acabei ficando sem chão, pois naquele momento, então, eu estava sem um emprego, né? Que era algo que me sustentava. E também eu não tinha conseguido terminar aquilo que estava me motivando a ser algo novo. Então aquilo foi um caos, né? Foi um caos em minha vida. Eu fiquei muito atordoado, muito magoado, sem saber, na verdade, o que eu iria fazer dali para frente. E juntamente com todo esse sentimento veio o ano de 2020 e a nossa queridíssima pandemia. Porém, todo aquele conhecimento em minha mente foi fundamental para que eu conseguisse me manter firme. E claro, eu tive também apoio, tanto emocional quanto financeiro, de meus familiares e de minha querida namorada. Então eu fui me aprofundando cada vez mais na busca pelo autoconhecimento. Porém, aquele ano de 2020, ele foi muito difícil, acredito que para todos nós. Eu não consegui um trabalho, nós acabamos ficando de quarentena, sem poder sair e sem falar em todo o medo e preocupação que foi gerado por toda a humanidade, né? Todos nós vivemos momentos de incerteza durante aquele ano. Porém, no final de 2020, eu tomei a decisão que eu mudaria a minha vida e que eu faria tudo o que fosse necessário para conseguir essa mudança. Então começou o ano de 2021 e eu, ciente dessa atitude de que eu mudaria a minha vida, eu acredito que essa decisão mudou tudo e me trouxe algumas ferramentas, algumas pessoas para que eu continuasse percorrendo este caminho. Então eu conheci o professor Marcos Trombetta durante os seus vídeos no YouTube e eu acabei comprando um de seus treinamentos. E esse treinamento, sem dúvida, foi o pontapé da minha jornada. Claro que a minha consciência despertou lá em 2009, porém aquele curso foi realmente o pontapé da minha jornada. Logo também eu acabei entrando no portal Vida Ilimitada com o Thiago Benevides. E todo aquele conhecimento, todo aquele processo de mudança dentro do treinamento, junto com os conhecimentos ali do portal, foram preenchendo e se somando juntamente com tudo aquilo que eu já havia estudado dentro do curso de reprogramação. Só que, mesmo adquirindo muito conhecimento,
eu não conseguia colocá-lo em prática. Ou seja, eu não conseguia ter o entendimento, porque o entendimento ele só surge quando a gente coloca em prática aquilo que nós aprendemos. Eu ainda estava sem trabalho e eu não conseguia entender o porquê que as coisas não davam certo em minha vida. Tinha que ter um porquê. Então, em julho de 2021, eu acabei sendo chamado para trabalhar na associação de basquete aqui de minha cidade. E eu entrei como técnico auxiliar. E aquilo para mim foi muito gratificante. Foi algo que verdadeiramente me ajudou. Pois eu acabei me sentindo reconhecido novamente. E aquilo foi alimentando as minhas forças. Junto disso, eu também foi me ofertado um trabalho também de professor de basquete, no caso, dentro de um colégio particular. Outro colégio, né? Não é o mesmo. Então eu senti que as coisas realmente estavam começando a ter um novo caminho, a dar certo de novo. Então, junto com esse novo trabalho, eu mantive os meus estudos dentro do portal, mas eu não conseguia criar nada com aquele conhecimento que estava ali. Então, eu comecei a me sentir desmotivado e a deixar de lado. Eu acabava entrando, acessando lá a plataforma, assistia algumas aulas, fazia alguns exercícios, anotava em meu caderno. Olhava tudo o que eu já tinha feito com o que eu tinha aprendido ali e anteriormente. Mas, ainda assim, eu me sentia que não era aquilo ainda. Não era aquilo ainda, eu não sentia que era aquilo ainda. Eu fiz mais alguns treinamentos do professor, continuei a encher a minha mente de coisas novas, na busca de encontrar algo que eu sentisse que era aquilo que eu queria fazer verdadeiramente da minha vida. Que eu iria dedicar toda a minha energia e a minha força de vontade para aquilo. Eu buscava algo nesse sentido. Então, resumindo, foi um ano ainda muito complicado, óbvio, um pouco melhor, né? Consegui recuperar pelo menos um pouquinho daquilo que eu já vinha trabalhando dentro da área da educação física, que é o basquetebol, é o meu foco, é o que eu gosto. Mas, porém, eu ainda estava assim muito confuso. Eu não ganhei quase nada de dinheiro naquele ano, porque a gente já começou da metade do ano para frente. E como ainda eram poucos alunos, eram poucas aulas, né? Então eu verdadeiramente não conseguia me sustentar. E eu só realmente não passei necessidade porque eu tinha sim o apoio, tanto da minha família quanto da minha namorada. Não só financeiramente, mas emocionalmente, mentalmente falando. E é nesse momento aqui que eu faço um parênteses e quero dizer que você precisa ter ao seu lado pessoas que vão te apoiar. Porque as coisas vão ser difíceis. E se você não tiver alguém que estará do seu lado, te dando aquele apoio, sabe? Aquele apoio mesmo e dizendo, não, calma, vai dar tudo certo. Continua, persista. Uma hora as coisas vão acontecer. É importante ter essa pessoa. Se você não tem hoje, comece a olhar para isso na sua vida. Esse é o primeiro passo, tá? O ano então ele acabou se encerrando e aquele sentimento de não saber o que eu realmente gostaria de fazer, ele ainda estava me consumindo. Ele ainda estava muito forte dentro de mim. E mesmo trabalhando com o basquete novamente, que é uma paixão para mim,
eu, eu sabia que aquilo não seria o suficiente para me sustentar, financeiramente falando. Eu teria que trabalhar muito, muito mesmo, para ter um bom salário. E também eu sabia que, por mais que eu goste e tudo mais, eu não sei se era algo que eu levaria para toda a minha vida. Naquele momento, né, a minha mente ela estava um pouco mais forte. Ela já havia lutado bastante contra aquele caos, né? Eu estava cada vez mais me afastando dele. Mas para isso já tinha se passado quase 2 anos. Quase 2 anos. Então eu estava com todas aquelas informações cada vez mais profundo dentro do meu ser. E eu continuava atrás do entendimento de como o sucesso acontece na vida das pessoas e também como ganhar muito dinheiro. Porque a minha dor sempre foi o dinheiro e eu nunca entendi o porquê eu não conseguia obtê-lo. E essa era uma dor muito grande para mim, porque eu tinha conhecimento, eu tinha uma formação, eu tinha cursos, porém eu não conseguia obter resultados com aquilo. E eu não entendi o porquê. Eu me sentia indigno de não ter como honrar, né, o que eu devia. Por mais que as minhas contas mensais não passassem de R$ 2.000 por mês. Porque eu tinha ajuda. Mas eu não tinha condições de me manter sozinho. E aquilo me desgastava. Eu me sentia indigno. Você se sente dessa forma também? Depender dos outros? Eu não gostava, eu não gosto ainda dessa sensação. E é por isso que eu lutava e buscava tanto entender essas coisas, porque eu queria mudá-las em minha vida. Até nesse ponto, então, eu já tinha criado uma página no Instagram, um canal no YouTube que também estava lá abandonado, criando teias de aranha. Eu tinha criado muito conteúdo em slides para fazer um curso, então que eu tinha tido essa ideia de criar um curso. E eu tinha criado muito material, para vocês terem noção, eu tinha criado 70 slides. Porém, aquilo ficou pela metade, eu não tive força, eu não tive entendimento, eu não tive motivos para terminar aquilo. E aquilo só aumentava a minha crença e o meu pensamento de que eu não era capaz e de que eu não merecia aquilo. Mas eu persistia, eu continuava a assistir os vídeos do professor Marcos, porque eu me identificava com a história dele. E se ele conseguiu superar tudo aquilo e chegar até onde ele chegou, ele conseguiu entender este porquê e ele aplicou em sua vida. Então eu pensei, bom, eu vou estudar esse cara, eu vou acompanhar esse cara e eu vou conseguir isso também. Então eu escutava os seus treinamentos que eu havia comprado em áudios e eu estava ali tentando, de novo e de novo. Até que mais ou menos 1 mês e meio atrás deste ano, o professor abriu as suas inscrições para a sua formação de mentores do método Trombeta. O blueprint do enriquecimento. E quando eu vi aquele vídeo, né, que ele estava lançando as suas inscrições, aquilo acendeu algo dentro de mim. Como se tivesse uma voz lá no meu interior, que óbvio não era a voz da minha mente, eu acredito que seja a voz do meu eu superior, que dizia, cara, olha para essa oportunidade. Olha para essa oportunidade. Você tem que fazer esta formação. Este é o caminho que você busca. Porém, eu não tinha o valor para investir naquilo. Realmente era um valor alto, né? Uma formação de mentor. Mas eu fiz a minha inscrição e eu fiz o meu boleto. Pelo menos que se eu tivesse alguma chance,
eu já teria aquele boleto emitido. E eu ia encontrar uma forma de pagar. Nem Eu pensei até em vender o meu carro, que não é grandes coisa também, mas eu sei que pelo menos eu teria o dinheiro para pagar este boleto. Porém, eu pensei também, tá, e depois? Eu vou andar com o quê? Eu vou trabalhar com o quê? Então, depois de muito pensar, de conversar com a minha namorada, de imaginar as possibilidades, eu concluí então que eu emprestaria esse dinheiro da minha sogra e que eu me comprometeria, ou seja, não tinha como dar errado, não poderia dar errado, porque eu estava assumindo um compromisso que não era mais só comigo mesmo. E isso eu acho que é algo muito válido. Se você tem dificuldade em se comprometer com você mesmo, se comprometa com outras pessoas. Isso vai te dar forças, acredite. Então eu me comprometi que eu ia pagá-la assim que eu tivesse o meu primeiro retorno com as minhas mentorias. Ou caso, não desse certo aquilo, eu realmente estaria disposto então a vender meu carro e a pagá-la. Porque eu não suporto ficar devendo aos outros e não honrar com meus compromissos. E sem dúvida, quando eu entrei e eu comecei a assistir aquilo ali, eu tive a certeza que eu encontrei o que eu buscava. Desde aquele momento em que a minha consciência despertou para a vida, a verdadeira vida, eu soube que eu precisava fazer isto. E agora, nesse momento aqui que eu estou gravando este vídeo para você, este aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal. E como eu acabei de te contar, desde que eu criei meu canal faz mais de um ano e eu nunca tinha publicado nada, porque eu não tinha a clareza. Escuta o que eu estou te falando aqui. Eu não tinha a clareza do que eu queria. E mesmo passando por todo aquele caminho árduo, dolorido, confuso e incerto, tudo isso me trouxe até aqui. Me trouxe até aqui. E mesmo estando desmotivado em grande parte dessa caminhada, eu continuei a minha busca. Eu persisti e eu encontrei o meu tesouro. E agora eu quero ajudar as outras pessoas que estão passando, não diria talvez por esse mesmo caos, porque cada um tem o seu caos. E mais pra frente eu vou ensinar pra vocês que o caos ele é importante em nossa vida. Nós que não temos a consciência desse caos, o porquê dele, tá? Mesmo que vocês estejam passando por um caos financeiro, um caos nos seus relacionamentos, um caos em sua profissão, um caos em sua saúde física, um caos em sua mente, em saber quem é você e o que você realmente quer para a sua vida, eu quero despertar a sua consciência para viver uma vida extraordinária. Assim como aconteceu comigo e eu estou fazendo. Eu não vou dizer que neste momento a minha vida já é perfeita. Não, não é. E não será tão cedo. Porém, agora eu tenho a clareza. Eu tenho a clareza da vida em que eu desejo. A vida em que eu quero viver. E a vida que eu vou construir a partir da minha mente consciente. Eu vou ensinar a partir da minha experiência, a partir daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu apliquei, daquilo que eu pude realmente ter a convicção de que é certo isso, de que é verdade, de que funciona. E principalmente, saber que eu aprendi com pessoas que fizeram
acontecer em suas vidas, o que eu vou ensinar para vocês. Então não é meramente teoria, é algo comprovado cientificamente e aplicado por pessoas. E eu também estou aplicando isto agora em minha vida. Eu quero que você tenha a vida perfeita. Este é o meu desejo. Eu quero que você tenha a vida perfeita que sempre sonhou. E para isso, eu serei o seu mentor. Eu vou lhe mostrar o caminho que você tem que seguir. E além de te mostrar o caminho, eu vou te ensinar como você deve trilhá-lo. Espero do fundo do meu coração que este vídeo chegue para todas aquelas pessoas que estão buscando ajuda neste momento, que precisam de ajuda, que querem sair dessa confusão e querem ter clareza do que querem e o que precisam fazer para chegar lá. Vocês têm a minha palavra que eu vou compartilhar tudo o que eu aprendi, muito conhecimento de forma gratuita aqui em meu canal e em minha página no Instagram, conhecida como Reparadigmas, e mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, tá? Que é um paradigma e por que reparadigmas. Foi algo que surgiu em minha mente em um meio desses meus estudos e eu senti que essa marca seria a minha marca. Eu quero impactar a vida de vocês, seja com o conhecimento gratuito que eu vou disponibilizar, assim como eu tive a oportunidade de receber essas bênçãos, porque isso são bênçãos em minha vida. Me ajudou muito. Talvez se eu não tivesse adquirido aquele conhecimento antes de todo esse caos que foi se instalado não só em minha vida, mas no mundo todo, não sei se eu estaria aqui agora. E eu estou inteiramente à disposição de ajudar-lhes, sendo seu mentor. Quero agradecer imensamente a todos aqueles que tiraram um pouco do seu tempo para saber um pouco, pelo menos, da minha história, ou do meu porquê de estar aqui. Peço que, se você gostou e quer saber mais, inscreva-se no meu canal, que logo terá mais conteúdo, ficará por dentro de quando eu lançar as minhas mentorias. E também me siga lá no Instagram, Reparadigmas, que também já estou publicando mais conteúdo lá. Desejo imensamente que você se encontre na sua vida e comece a partir de hoje estar 100% consciente daquilo que é e daquilo que quer e o que precisa fazer. Um grande abraço e até mais.